Boa noite! Uau, nem vi que já estamos ao vivo. Boa noite, gente! Quanta felicidade, meu Deus! Mais uma segunda em nosso projeto Descoberta do Diagnóstico. Que delícia! Que maravilha! Vamos entrando e quem está entrando, vamos convidando as pessoas aí para conhecer o nosso projeto Descoberta do Diagnóstico, onde cada semana a gente traz uma história diferente. Alguém contando o momento do seu próprio diagnóstico, como receber o seu próprio diagnóstico, ou o diagnóstico do seu filho, né? E hoje a gente vai estar conversando com a Bruna, gente. Tô tão feliz em conhecer essa história. Uma mulher empoderadíssima. Que maravilha. Bruna Guerreiro, olha o nome dela. O sobrenome já é forte, né? Boa noite, Shelly. Boa noite, Dea. Boa noite, Yara. Boa noite, Ruth. E eu não vi quem foi entrando. Boa noite, meu amor. Meu maridão sempre presente. Sempre me dando aquele apoio, minha sustentação. Boa noite, Ellen. E boa noite a nossa convidada. A Bruna já está na área, gente. Boa noite, Pati. Já vou convidar aqui a Bruna, né? Já para a gente ir conversando e já se conhecendo. Eu estou ansiosa para conhecê-la. Deixa eu ir convidar. Boa noite, Débora. Minha querida, saudade de você. Nunca mais a gente conversou um pouquinho. Boa noite, Bruna. Boa noite. E Tá me aí, minha ouvindo bem? querida, tudo bom? Tô, sim. Tô ouvindo ótima. Gente, que maravilha. É tão legal essa questão de lives, né, do projeto em si, porque a gente vai conhecendo as pessoas, Bruna, pelo Instagram, a gente conversa pelo WhatsApp, mas assim, nada melhor do que a gente se ver, né? Aqui na live, não é ao vivo, não é presencial, mas a gente está se conhecendo cada vez mais um pouquinho, né? E isso é muito legal, isso é maravilhoso. Isso é um grande objetivo do projeto, né, Bruna? Eu vou te contar um pouquinho como foi que surgiu esse projeto Descoberta do Diagnóstico para você e para muitas pessoas que de repente não sabem, né? Mas assim, desde quando eu descobri na gravidez de Luana, há 14 anos atrás, eu descobri na gravidez que Luana nasceria com síndrome de Down. E desde quando eu recebi esse diagnóstico, eu dizia que ia fazer alguma coisa pelas pessoas com síndrome de Down. Mas eu só dizia, Bruno, nunca fiz nada. Eu só vivia dizendo o que queria fazer. Sabe aquela história que eu quero e não faço, não ajo? Era eu. Aí, há 3 anos atrás, Luana tinha mais ou menos 10 anos de idade, minha vida deu uma travada em todos os aspectos. E aí eu comecei a perceber que tinha algo diferente. Eu comecei a entender que eu precisava fazer algo diferente, já que eu queria ter resultados diferentes, né? E aí eu comecei a uma busca interna muito profunda. E aí eu comecei a escrever, recebi uma inspiração muito divina mesmo, e comecei a escrever um livro. Nosso bebê nasceu com síndrome de Down, e agora? E depois desse livro, eu comecei a entender todo o processo do autoconhecimento, todo o processo de realmente da evolução que eu precisava ter. Realmente minha vida pudesse ser desbloqueada. E aqui estou eu, hoje. Estou eu contigo, né? Dentro desse projeto que já tem mais de um ano, sendo histórias, me empoderando e empoderando muitas pessoas. Porque eu acredito sim que através de histórias a gente se engrandece, né? E aí, aqui para conhecer quem é a Bruna, conhecer a história da Bruna. E eu gostaria que você falasse agora um pouquinho de você, vida. Conte aí um pouquinho para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Que o seu áudio está falhando um pouquinho para mim às vezes.
Às vezes ele cai, aí volta. Se o pessoal puder sinalizar que está me ouvindo Tô bem. te ouvindo, sim. Você É tá... porque estava entrando uma ligação aqui. Eu esqueci de ligar o Ah, modo não tá. perturbar. Ah, E tá. aí, pronto. Primeiramente, que prazer, Lu, tá aqui. Muito honrada pelo convite, muito agradecida. Fiquei muito feliz de já estar marcada há tantos meses, né? Há tanto tempo que já está marcado esse encontro. E chegou o grande dia da gente se conhecer, né? Se ver, se falar. Sim. Então, eu estou muito feliz. Meu nome é Bruna, como a Luciana já falou. Voltou. Eu parei de falar porque você travou. Voltamos. Ai, eu esqueci de ligar esse não perturbar, e aí as ligações não estava conseguindo desligar. Mas agora está bloqueado, ninguém me liga. Então, eu estava falando que de formação eu sou engenheira, sou professora de matemática, tenho 3 filhos, um de 5, 7, e o Luquinhas, que é T21, que ele tem síndrome de Down, ele tem 6 meses. E desde que eu me tornei mãe, que eu parei de trabalhar, né? Larguei tudo, porque era o que eu queria me dedicar aos meus filhos, eu queria ser mãe em tempo integral, e jamais me arrependerei disso. E acabei mudando de carreira, né? Hoje sou educadora parental e eu trabalho orientando, né, pais, famílias, eu tenho minha mentoria. E mudei de carreira, na verdade, uma coisa que era uma busca minha, né? Porque como eu estava vendo com os meus filhos, com a minha primeira filha principalmente, a questão da gente reproduzir padrões violentos, reproduzir os nossos padrões de comportamento e de comunicação, aquilo que você falou no início, né? Para eu conseguir resultados diferentes, eu precisava fazer alguma coisa de diferente. Então, comecei a ler, comecei a estudar e eu falei, cheguei num ponto, falei, caramba, as pessoas precisam saber disso, né? Porque a gente vem de uma educação tão autoritária, né? De tantas gerações, aí, de um padrão tão violento, a nossa comunicação é tão violenta, a gente sem perceber. A violência não está, mais tarde a gente fala isso, mas a violência não está só na questão física, na verbal. Então, eu queria romper com esse ciclo e comecei a estudar tanto que eu falei, caramba, eu preciso compartilhar isso. Então, me certifiquei, né, como educadora parental em criação consciente e em disciplina positiva. E desde então, troquei de carreira e trabalho com isso. E Que maravilha, viu? Só em ver esse nome, Educação Consciente e Respeitosa, que eu acabei de colocar aqui, deixa eu fixar aqui o comentário. Eu fiquei encantada. Você já me conquistou no seu perfil só por essa frase. porque, Eu na já fiquei verdade, encantada. a questão do mudar realmente começa pela consciência, da gente se observar e se conscientizar, né? Porque, na verdade, a gente está sempre reagindo, 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 então a gente precisa parar e realmente agir. Agir com consciência, sabendo o que a gente está fazendo, sabendo aonde que a gente quer chegar e o que que a gente precisa fazer para chegar lá.
né? Então, por isso essa questão da educação consciente, né? A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Eu não sei se o que me encantou, né, quando eu cheguei no seu perfil, porque a gente vai buscando, a gente vai fuçando várias pessoas, né, nas redes sociais, e eu não sei se o que me atraiu foi essa frase ou se realmente foi o Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher tem que estar no projeto Descoberta do Diagnóstico, porque ela tem um filho com síndrome de Down, vai contar pra gente como é que foi esse momento da descoberta e vai poder contar pra gente sobre essa consciência dessa educação, né? Então, assim, eu liguei uma coisa e outra e achei perfeito, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse receber esse diagnóstico, né? Então, assim, você é da área de educação, e de repente vem um terceiro filho e esse filho vem com diagnóstico. Como é que foi? Você recebeu na gravidez, no momento do nascimento? Como é que foi isso? Porque você já tinha o Theo e a Sara, né? Não é isso o nome dos seus filhos? Isso, Sara e Theo. Sara e o Theo. E aí veio o Lucas. Foi programado? Como é que foi isso aí? Conta Na pra verdade, gente todo essa mundo história do... pergunta isso, mas na verdade não foi nem planejado, mas também não era evitado. Então, Sim. assim, na verdade, eu sempre quis ter mais filhos, a verdade é essa. Então, assim, a gente não estava se preparando, planejando, mas a gente também não estava, né, Sim. evitando. Então, Deus mandou. E eu descobri na gravidez, naquele primeiro exame que a gente faz da Translucência no translucência carro. nucal, ela já deu bem alterada, né? A Sim. translucência e outras taxas, né? Por conta da idade, né? Eu já engravidei com 37 anos nessa Sim. terceira, então todas aquelas taxas já aumentam. Então, já foi uma gravidez de alto risco. Eu tive risco de pré-eclâmpsia. Então, nesse exame das 12 semanas da translucência, ela já deu alterada e o médico falou, né, que essa taxa estava alterada e que o risco, né, do bebê ter alguma trissomia, na verdade, né, que não sabia ainda que Sim. era síndrome de Down, Isso. essa taxa estava aumentada, né, na Agora hora. você fala assim, Bruna, por conta da idade, né, 37 anos, e assim, desde quando a gente iniciou esse projeto, tantas histórias que já se passaram aqui pelo projeto e muitas com o diagnóstico da síndrome de Down. E assim, a gente sabe sim que quanto mais velha a mulher está, o risco é maior. Mas isso não quer dizer que as novinhas estão, né, livres, entre aspas, de ter um bebê com síndrome de Down. Né? A gente tem aqui dentro do projeto mães de 16 anos, de 18 anos, até de 14 anos. Né? A gente tem história de mulheres que engravidaram e vieram com síndrome de Down. Então, assim, as mulheres que estão nos assistindo e achar que não vão querer engravidar porque já tem 35, 37 anos, como a Bruna, descarte isso. Porque, assim, tem um risco, sim, a gente sabe, mas assim, não deixar de ser mãe por conta disso, porque infelizmente a gente sabe de que tem mulheres que acabam ficando com medo e acabam não optando pela maternidade por conta disso, né? E assim, eu tive Luana com 31 anos e Luana veio com síndrome de Down. Eu pari meu segundo filho com 39 e não veio com síndrome de Down, entendeu? Então, assim, isso é muito, muito, muito relativo, mas a gente sabe que existe o risco, né? Boa Com noite, certeza. doutora Érica. Com certeza. Inclusive, eu também tenho muitas amigas que, inclusive, com Sim, mais de 40 anos, que estão tendo a primeira gestação, a segunda sim, gestação. E tem a questão do risco aumentado por protocolo mesmo, daqueles sim, exames e tal, né? Daquelas sim. Pra faixas e ser- tal. Mas que também, né? Uhum, É muito relativo isso. sim, Então, assim, quando a gente ouve a primeira vez, né, dá aquele, meu Deus, né? sim. Calma aí, né? Peraí, deixa a ficha Vamos cair. respirar. Mas. E todo mundo me pergunta isso. A primeira pergunta que me fazem, né, quando as pessoas souberam, quando eu contei, é isso: como é que foi? Como é que você tá? Como é que você reagiu?
Aham. E eu até falo assim para as pessoas que eu acho que todo esse meu processo, que eu passei por um processo de autoconhecimento gigante nessa transição de carreira até me tornar educadora parental, né? Então eu me certifiquei em muitas coisas, em comunicação não violenta, educação emocional. Então, e eu senti que isso me preparou, me trouxe naquele momento uma calma Um equilíbrio, né? e de saber assim que a gente não tem controle sobre as coisas. E eu nunca me senti culpada, né, por ter um filho com síndrome de Down, até porque isso não envolve culpa, não tem culpa dos Aham. pais, nem Sim, do homem, nem da mulher. Simplesmente acontece, não sim. tem como evitar isso. Então, todo esse conhecimento e esse meu processo me ajudou muito nesse momento, porque tanto eu quanto meu marido, a gente recebeu essa notícia, assim, digamos assim, Sim. Vocês chegaram a fazer a minócia interna? fiz. Aí, quando deu esse risco no exame, Sim. eu procurei uma médica, né? Porque a minha que fez o parto de Saritel não estava fazendo mais parto. Então, eu tive que procurar uma médica, né? Especializada em gravidez de alto risco, porque eu estava com gravidez de alto risco por conta da pré-eclâmpsia. Na verdade, o que eu tinha falado para ela, eu falei, nem quero fazer esse exame, porque para mim tanto faz. Se vai ter, se não vai ter, eu estou muito tranquila com relação a isso. Então, assim, eu nem queria fazer o exame. Mas aí, Sim. quando a gente começa a estudar, né? A pesquisar, a ter mais informação, porque eu vi que eu não tinha informação. Que a gente sabe que a gente acha que sabe o que quer, mas a gente, caramba, mas o que que é síndrome de Down? A gente tem uma ideia muito Aham. vaga do Isso. que é, né? Porque a gente não fala sobre isso. Então eu comecei, né, a pesquisar, a estudar. Então, e a médica me orientou, olha, Bruna, tudo bem, você não quer saber, não faz diferença, maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas eu acho que para o parto é importante, porque tem a questão da cardiopatia, né? Que 50% Sim. ali tem o risco de nascer com cardiopatia, né? Então vai vindo um monte de informação. Então é bom a Aham. gente saber ali qual o bebê? É um bebê típico, atípico? Ele vai vir com Sim. síndrome de Down, né? Quais cuidados que a gente vai precisar ali para o momento do parto? Então, por conta disso que eu fiz o exame e, na verdade, desde o início eu já senti dentro de mim que era, então Sim. estava muito tranquila com isso, porque, não sei, sabe, eu senti que era. Aham. E fiz o exame, e o médico, assim, e depois também eu percebi como essa questão da notícia, da forma que a notícia é passada para a gente, é determinante, porque eu conversei também Sim. com várias mães que não estavam preparadas, né, para esse momento, porque as pessoas são diferentes, então cada um reage de uma forma. Então, eu sempre falo assim para as pessoas: se você está precisando de ajuda, se você não recebeu bem essa notícia, esse diagnóstico, procura ajuda, Isso. né? Procura ajuda. Não fica assim, porque muita gente realmente, a gente já sabe que entra em depressão, Porque entra num processo de não é fácil a luto. gente receber uma notícia, um diagnóstico novo, uma coisa que é nova para a gente, né? O novo assusta demais, né, Bruna? Então, assim, não é. Muitas vezes, quem está de fora julga muito esse Sim, momento da notícia. Mas, assim, eu sim, digo para você, eu também, assim como você, eu descobri na gravidez. Também, assim, pela transnuciência nucal, existia uma suspeita. E eu, assim, nessa suspeita, eu tinha certeza que não era nada. Porque o que eu pensava sempre, Bruno, era assim, ó, Deus não vai fazer isso comigo. Sempre isso. Então, assim, eu fiz a minossintese, mas eu estava tranquila porque não ia dar nada, porque dentro de mim eu tinha uma crença de que comigo nada acontece, entendeu? Então, assim, veio realmente uma proposta para me melhorar em vários aspectos. E hoje eu sou muito grata por isso. Então, assim, cada um recebe de uma forma. E assim, muitas vezes as pessoas que estão de fora julgam, né? sim, com certeza. Porque nem todo mundo, às vezes a pessoa
realmente não estava preparada para aquilo e ainda recebe de uma forma muito seca, né? Porque Sim. cada um tem aí o seu emocional, então é muito relativo, né? Então é algo que mesmo que a mulher esteja, né, que os pais estejam mais preparados para receber essa notícia, acho que essa notícia precisa ser dada, né, com carinho, porque envolve várias coisas, É. né? Além da questão do Down, envolve outras coisas, né, podem acontecer, podem vir junto algumas complicações. Então precisa ali ter um carinho, né, com essa família, né, que E vai muitas ter um vezes, bebê que não era aquele bebê idealizado. esperado Precisa isso. falar Muitas vezes o disso. luto vem por conta dessa notícia, né? Mal dada. Não é pelo diagnóstico em Exatamente, si, mas pela forma como é dada. exatamente. Acontece Mas assim, muito. para mim foi muito tranquila e uma coisa que tinha muito na minha cabeça, desde da primeira assim, notícia do pode ser, eu tava tão, com meu coração assim, tão tranquilo para receber e aceitar meu filho do jeito que fosse, que eu nunca pedi, nunca rezei, nunca falei, meu Deus, não, por favor, não, nunca E pedi. Nunca pedi, nunca pedi, nunca pedi, nunca pedi, porque eu já tinha aceitado ele no meu coração. Sabe, eu já tinha aceitado ele do jeito que fosse, eu já tinha aceitado. Então, eu nunca pedi para não ser. Eu nunca eu pedi para sei. não ser. Eu só pedi assim para eu viver muitos anos, para eu cuidar dos meus filhos. E é Então, uma delícia, né? Você tá com três sim, em casa. Eu tenho dois aqui, né? Tem Luana de 14 e tem o Luan. E assim, é uma curtição, é uma delícia, assim. Eu vejo o seu perfil, suas postagens, e assim, fico apaixonada. Eu falei, meu Deus do céu, imagine que bagunça não deve ser essa casa, que delícia não deve ser isso aí, né? Então, assim, eu convido a todo mundo que está aqui assistindo essa live, gente, depois ir lá no perfil da Bruna, seguir, ver aquelas fotos, ver o quanto o Lucas é gostoso, gente. E olha, tem umas postagens assim que dá vontade de dar um monte de mordida. Então, assim, é o convite que eu faço a todo mundo que está aqui assistindo, para poder estar seguindo você, né, e acompanhando, não só por causa de Lucas, não, viu? Porque tem Sara, tem Theo e tem as postagens dela, né, sobre a educação parental, eita, parental, que é muito importante, né, educação consciente. Então, assim, vale muito a pena estar acompanhando, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Bruna, como é que foi, como é que surgiu esse começar mesmo, né, nessa questão dessa educação. Eu já vi aí que foi antes do Lucas, mas assim, de realmente de se expor nas redes sociais, né? Que a gente vê o quanto é fundamental a gente estar hoje nas redes sociais. Você vê que foi graças a ela que a gente se conheceu, que a gente se conectou, né? Mas assim, quando foi que você sentiu realmente a necessidade de ir para as redes sociais? olha, para as redes sociais foi quando eu realmente me certifiquei, né? Que eu Sim, realmente era uma educadora parental e me certifiquei e tem pouco tempo, acho que deve ter, acho que 3 anos, não sei. Mas que eu estudo tem aí quase, deve ter mais de 5, 6 anos, porque Sara era pequena, né? sim. Porque eu realmente eu vi a necessidade, porque eu vi ela reproduzindo falas e comportamentos meus e eu não gostei do que eu vi, Aham. né? Porque eu vi violência naquela fala, eu vi Sim. violência naquele comportamento, então aquilo me deixou encucada. Eu falei, ai, que negócio esquisito, não gostei disso que eu vi, não, gente. E a gente começa a se questionar, a gente começa a refletir, a gente começa a pensar em tudo que a gente ouviu, em tudo que a gente aprendeu, na educação que a gente recebeu, né? Porque a grande maioria de nós vem de uma educação muito autoritária, né? Sim. Muito punitiva, com palmadas, com castigos. Então, é muito comum, né? A grande maioria. E eu me vi sendo essa mãe autoritária. E não só mãe, já fui uma professora autoritária também, né? Porque, na verdade,
não é só na relação de pais e filhos, é na relação de adulto-criança, Aham. né? Na relação do adulto não dá ali importância ao que a criança sente, ao que a criança pensa, né? Porque a gente Porque acha que tem... é criança, que não é relevante o que ela tem para nos dizer, né? Sim, é porque, né, eu costumo falar muito que o que aconteceu na nossa infância não fica na nossa infância, né? A gente carrega e traz para a gente Sim. e vem para a nossa vida adulta, né? Então todos nós carregamos nossas feridas emocionais, Sim. carregamos muitas feridas e elas ficam expostas no momento que a gente está ali, que a gente se vê educando um filho, porque a gente se vê reproduzindo. A gente se vê reproduzindo padrões, e aí que é o ponto da questão do caramba, vou começar, do caramba, não, eu quero romper esse ciclo, eu quero fazer diferente, né? Porque muita gente acha e tal, questão do raiz e Nutella, né? Mas, na verdade, a gente não tem esses dois extremos, né? A gente não tem, você não pode ser só, não precisa ser autoritário e nem permissivo. A questão da educação consciente é justamente a gente, né, encontrar um equilíbrio, né? Não é nem ser firme demais, nem gentil demais, né? Que a base da disciplina positiva, educação consciente, é isso, é a gente buscar ali o caminho do meio e sabendo que ele não é uma linha reta, né? Às vezes a gente vem para cá um pouco, às vezes vem para cá um pouco, né? A gente levanta e vamos seguindo em frente e tentando aí esse caminho do meio, do equilíbrio, né? Nem de mais, nem de menos. Sim. Quando você está falando isso aí, eu estou aqui na reflexão total. Na verdade, quando eu comecei a te acompanhar, a ver suas postagens, eu tenho feito uma grande reflexão, porque assim, eu me enxergo nessa mãe, né? Eu me enxergo nessa mãe que tive uma criação muito autoritária e estava fazendo a mesma coisa com Luana. Até Luana, com 7 anos de idade, eu estava realmente reproduzindo a minha mãe, o meu pai, né? Até quando eu percebi que eu estava indo pelo caminho errado, eu comecei a ver que não ia para lugar nenhum, eu precisava mudar. E aí que entra o autoconhecimento, né? Quando a gente busca realmente o autoconhecimento, as coisas começam a melhorar, a gente começa a enxergar de uma forma diferente. Agora eu queria ouvir de você. Depende de quê? Para a gente enxergar realmente que está na hora da gente mudar esse percurso, né? O que é que você acha? Depende de quê? Tem algo assim específico que a gente pode estar fazendo para que a gente consiga enxergar esse momento da mudança? Então, muita gente às vezes me procura e fala assim: meu filho está se comportando muito mal, eu preciso mudar o comportamento do meu filho. E muita gente quer, às vezes, uma coisa assim, né? Uma fórmula: ó, faça isso, Aham, seus problemas acabaram, né? Imediato, você vai fazer agora e acabou, né? O negócio resolveu e é tudo assim bem complexo, porque tem muita informação hoje, né, nas redes e tal, de muita dica, e se seu filho está fazendo birra, se seu filho está se comportando mal, faça isso, faça aquilo, haja assim. E muita gente, às vezes, se frustra porque não consegue fazer. Uma coisa que eu digo muito é o seguinte: antes de você buscar ferramentas para você educar seu filho, busque primeiro autoconhecimento, sim. que a gente precisa
se conhecer. Primeiro, a gente precisa se observar, se conhecer, conhecer nossos gatilhos, entender o que tira a gente do sério, né? A gente fazer uma reflexão da educação que a gente teve. E quando eu digo isso, muita gente às vezes se incomoda e às vezes não consegue seguir em frente porque acha que está desonrando, né? O pai, a mãe, está sendo ingrato pelo que recebeu. E não é isso. A gente precisa pensar o seguinte, que tudo no mundo evolui. Está tudo sempre melhorando, está tudo sempre evoluindo. E as práticas educacionais também. Então a gente tem que ser muito grato, né? Honrar, amar os nossos pais e ter a consciência que eles fizeram o que estava ao alcance dele, de acordo com o conhecimento que eles tinham na época. Então não dá para comparar o conhecimento, as informações que a gente tem hoje. Porque hoje a gente tem muita informação e numa velocidade incrível. A gente está falando aqui agora e tem pessoas ao vivo ouvindo a gente. Isso. Então, olha a evolução. Então não dá para pensar, imaginar que a gente tem que também educar da mesma forma de quantos anos atrás, né? E o ponto-chave... E a gente pensa assim também, só para complementar o que você falou, Bruna, que os nossos pais nos educaram de acordo com a educação que eles tiveram atrás, né? E assim provavelmente melhorada. Né? Provavelmente melhorada. Exatamente. Com certeza. É bem provável que melhorada, porque com certeza eles tiveram provavelmente uma educação muito mais rígida do que eles foram passando para frente. E é o que a gente está tentando fazer também, e é o que eu quero que os meus filhos façam. Que eles reproduzam, que eles acham que, pô, bacana aqui o que a minha mãe fez, tá ótimo. Poxa, isso daqui eu vou querer fazer diferente. Eu acho que isso faz parte do ser humano. Eu quero que eles melhorem mesmo, que eles mudem, e que eles façam do jeito que eles acharem melhor. E é muito importante, então a gente não tem que ficar, né, achando que, tô sendo ingrata, tô desonrando. Não, né? Agradecer, maravilhoso, fizeram o máximo que podiam, de acordo com a informação que tinham, e a gente ter empatia também com os nossos pais, avós, com as outras gerações, porque a gente nem imagina também as feridas que eles carregam. Sim. Né, para ter reproduzido tanta coisa. Então, é um ciclo, entendeu? E a gente tem que ir sempre melhorando. Então, o primeiro passo é esse. Não adianta você querer aplicar um monte de técnica se você não tem controle emocional para isso. Pois é. É importante, você não vai conseguir. Né? Esse autoconhecimento, esse controle emocional. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Não dá, é uma coisa que não dá para pular etapas. Né? Porque senão você vai tentar ali aplicar, sei lá, uma ferramenta ali da disciplina positiva e você não vai conseguir fazer. Porque o tom que a gente se comunica precisa ser respeitoso. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer ali de forma consciente a gente conseguir o resultado que a gente quer. E muita gente me pergunta assim, eu quero que meu filho mude o comportamento dele. Né? Ele está se comportando muito mal, e como é que eu faço para mudar o comportamento do meu filho? E uma coisa que eu falo muito também, que a criança só muda o comportamento quando o adulto muda primeiro. Sim. A criança não vai mudar o comportamento se a gente não mudar o nosso. Uhum. E eu ainda, então, a gente precisa pensar como é que a gente está se comunicando com essa criança. Eu acho que como é que a gente está se comunicando com essa criança, né? A gente está escutando essa criança. Isso. Eu acho que é todo um contexto, assim, né? Eu trabalho como coach, né? Sou master coach, e assim, em minhas sessões, sempre quando a gente começa um trabalho, não tem como a gente avançar, traçar um objetivo, se a gente não fizer realmente uma avaliação interna, né? Uma avaliação do eu. Porque, assim, não adianta a gente olhar lá para frente se a gente não se trabalhar aqui e agora. Então, assim, para tudo.
Olha que comparativo a gente está fazendo. A gente alcançar um objetivo e a gente traçar esse objetivo, essa relação com nossos filhos, né? Então, assim, é um grande aprendizado isso que você está falando. A gente precisa se melhorar. Consequentemente, nosso filho vai melhorar. E muitas vezes, o que é que os pais estão colocando? Que o filho está desobediente. Eu escuto muito, e eu tenho certeza que você mais ainda, o quanto meu filho é teimoso, né? Você escuta muito isso? Meu filho está na fase da teimosia, né? E assim, até dizer que a síndrome de Down faz com que a criança fique muito teimosa. Eu não sei qual é a relação de teimosia, até eu queria que você, como um profissional da área aí, falasse um pouquinho sobre isso, qual é a relação da síndrome de Down com a teimosia. Olha só, da síndrome de Down com a teimosia, eu não sei se existe uma relação. Só que sobre essa teimosia do adulto, sobre teimosia, tá se comportando mal, enfim, às vezes o adulto fala tanto que a criança tá fazendo pirraça, né? Tá fazendo uma birra. É, E, na verdade, do outro lado, também tem um adulto, porque entrou ali em disputa de poder com a criança, que também está fazendo birra, né? Os sim, adultos fazem muita birra também, né? Porque, às vezes, tem um mantra meu, é um mantra diário meu. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Mesmo que você queira começar, caramba, Bruna, quero. Eu digo que o primeiro passo também, além da gente buscar autoconhecimento, é quando a gente se arrepende. Caramba, eu gritei com meu filho, sei lá, eu dei uma palmada no meu filho, eu deixei meu filho de castigo, eu fiz isso com meu filho, tô péssimo, tô me sentindo mal, tô me sentindo culpada. É um passo importante, porque é sinal de que você sabe ou gostaria que poderia ter feito diferente, mesmo que você não saiba como. Você não está satisfeita ali com o que você fez. Né? Você pensa, caramba, não queria que fosse assim. Então é o primeiro passo, porque aí você começa a se questionar, caramba, será que tinha uma outra forma de eu falar? Né? Então eu tenho um mantra diário que é o seguinte, quando às vezes eu me comporto mal também, e extravaso, e grito, e né, a gente fala de uma forma ríspida, porque a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente grita, quando a gente se descontrola, né, quando a gente fala de uma forma aí violenta, não é por causa do comportamento da criança, é por causa da gente. É porque está faltando controle emocional nosso, né? A criança está sendo criança. A uhum, criança está tendo um comportamento de criança, porque a criança está aprendendo. O adulto verdade. sou eu. O adulto sou eu. Quem tem que ensinar sou eu. Então, se eu grito com a criança, eu quero que a criança aprenda o quê? A Ela gritar, vai aprender a gritar. Não tem como. sim. Se eu estou desrespeitando a criança, gritando, batendo, deixando de castigo, como é que eu quero que a criança aprenda algo de bom? Como é que eu quero que a criança aprenda a respeitar? A falar com respeito, a falar direito. Isso começa na gente. Sim. Então a criança precisa ver como é que é. Né? Como é que faz para a gente se comunicar sem violência? A criança precisa ver. Não adianta a gente falar. Não adianta a gente pedir. Não adianta a gente mandar. A gente tem que mostrar como. A criança tem que ver como. Né? Então, essa questão do mantra quando eu extrapolo, eu paro e penso, falei, meu Deus, o que eu quero ensinar? Ah, eu quero ensinar respeito, eu quero ensinar meu filho aí a lidar com as emoções dele. E o que será que eu estou ensinando com o meu comportamento? Porque tem que estar alinhado o que eu quero ensinar e o que eu estou ensinando com o meu comportamento. Né? Sim, Porque o nosso discurso precisa ser coerente com as nossas ações. Né? Não verdade. adianta a gente pedir para a criança parar de gritar gritando com a criança. Uhum. Não adianta exigir respeito da criança se eu estou desrespeitando a criança.
se eu não dou nem a oportunidade da criança falar, da criança se expressar. Então, a gente precisa mudar esse olhar para a criança, né? Porque a criança não tem os mesmos recursos que um adulto tem para se comunicar. Então, quando a criança está se comportando mal, na verdade a criança está se sentindo mal. E ela está comunicando isso do jeito que ela tem condições, do jeito que ela Do consegue. jeito que ela está aprendendo com a gente, né? Mãe, pai. E do jeito que ela consegue, de acordo com a maturidade dela. Né? Uma criança ali, até 5 anos de idade, a criança vai fazer muita birra mesmo. A criança está aprendendo. Sim. Né? A criança vai gritar mesmo. Isso faz parte do desenvolvimento infantil. Né? Não dá para a gente esperar outra coisa. E isso acontece, a criança vai fazer birra mesmo. Então, cabe a nós ali naquele momento acolher e mostrar para ela como se comportar, como se comunicar. Exatamente. Verdade. E o que a gente vê muito é justamente nessa fase, né? De 5 para 6 anos, de 4 anos, assim, né? Eu tenho uma coti que tem um filho de 4 anos que ela fala, que está justamente nessa fase da teimosia. Então, assim, é legal a gente poder falar sobre isso e você esclarecer. E o que a gente precisa não é esperar que essa fase vai passar. Essa fase vai passar, vai depender da gente. Da gente como mãe, como pai, como a gente vai proceder com relação a isso, né? E hoje, Bruna, eu recebi até uma mensagem que eu coloquei nos stories, né? Falando sobre o nosso tema. E aí, teve uma seguidora que ela me perguntou, né? Como é que a gente faz diante de um... Eu hoje estou seguindo essa educação consciente, estou buscando isso, né? Realmente me melhorar. Mas, assim, meus filhos ficam muito com os avós. Ela colocou isso, né? Ela tem 3 filhos. E os 3 filhos ficam muito com os avós. Como lidar com isso, né? Porque os avós gritam muito, brigam. E aí, como lidar? Como é para a cabecinha dessas crianças, né? Tadia com os avós dessa forma e depois estar com ela de uma forma mais tranquila, né? Olha, isso realmente é muito comum e é bem complicado porque envolve outras pessoas. Sim. Envolve outras pessoas que não estão ali no mesmo processo que você, às vezes não pensam como você pensa. Então, é algo bem delicado e que precisa tomar cuidado, inclusive, com a forma de falar, né? Mas, de repente, tentar, com jeito, conversar e explicar a forma, né? Que educa dessa forma, que não faz isso, e tentar dar dicas, né, de como agir, e de repente, tá tendo um problema aqui, me liga, eu te auxilio na hora, eu te ajudo, mas assim, entrar em conflito, né, e tentar se impor também de uma forma violenta, de, não, tem que ser do meu jeito, porque existe uma relação também de depender ali daqueles cuidadores. Então, é uma relação bem complexa, entendeu? É bem complicado, porque é algo que realmente a gente não tem controle, não tem como a gente exigir, inclusive no casal, casais também. Não tem como a gente exigir ali do nosso marido ou da nossa esposa, o que seja, que haja da forma que a gente acha melhor agir. Isso é uma pergunta que eu também recebo direto. Como meu marido, minha esposa não concorda com a forma que eu quero. Eu acho que aí é pior ainda, né? Eu acho que nessa situação de marido e mulher é mais complicado ainda, porque tá na mesma casa, tá ali. Muitas vezes até a mãe impõe uma coisa, o pai vai lá e faz diferente na frente dos filhos. Então, assim, tudo isso aí eu acho que é pior ainda do que levar para casa da sogra e lá a sogra agir de forma diferente, né? Exatamente. E acaba afetando, inclusive, a própria relação do casal. Então, é bem complexo isso, é bem delicado isso. Então, tem que se olhar com calma para isso
e também tentar conversar com calma, né? E falar ali das necessidades dela, o que que é importante para ela, né? Qual é a forma que ela educa, né? De sentar mesmo e conversar e de repente criar ali combinados, acordos, né? E ver o que que é possível fazer. Mas eu sugiro falar com muita calma, porque a gente também não sabe a forma que as pessoas vão receber, Vamos receber, né? Essa informação. Então é uma situação bem delicada. verdade. E muitas vezes ainda acha que é bobagem, né? Como não tem esse conhecimento, não tem o mesmo conhecimento da gente, e na grande maioria ainda acha que é bobagem, né? É porque, na verdade, muita gente, inclusive, diz hoje que é a geração mimimi, né? Que não pode fazer nada, né? Que as crianças podem tudo, e na verdade não é isso. Sim, Isso é você ser permissiva. Isso é o isso. outro extremo. Que, Aham, inclusive, muitas pessoas que receberam uma educação muito rígida pensam assim: caramba, eu vou fazer completamente diferente com meu filho. E às vezes vai para o outro extremo e acaba se perdendo também porque não consegue estabelecer limites, sim, né? Só que a grande sacada é: dá para a gente estabelecer limites, mas com respeito, respeitando a criança, né? sim, Sem grito, sem palmada, você não precisa estar gritando ali o dia todo, até porque o grito afasta as pessoas, o grito afasta, o respeito conecta, né? entrar na Porque conversa, né? Em um consenso, assim. Eu sou muito, hoje, eu digo assim, eu sou muito de sentar com eles e mostrar, né? Qual, qual a consequência que esse ato vai ocorrer, né? Vai acontecer diante da situação. Então, assim, eu sou muito hoje de falar, de mostrar, para que eles reflitam e vejam, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar também. E o que eu vejo também, Bruna, é que muitas vezes a mãe, o pai, acha que não, tem que ser exatamente a opinião deles, né? Então, assim, não senta com os filhos. E, assim, tem aquela mistura de que é autoritário, mas, assim, camuflado, né? Não, eu não sou autoritário, não, mas no fundo, tá pregando a opinião dele, o que ele quer que faça, né? Que os filhos façam, né? é porque a Acontece gente carrega muitas crenças, muito. né? E a gente vem aí de uma educação que a gente tem crenças assim de que criança não tem querer, né? Que o Sim, adulto manda e a criança obedece e não tem conversa, né? Então tem muito essa questão da obediência cega, né? Você vai fazer isso porque eu quero, porque eu tô mandando, porque eu sou sua mãe e porque é isso, acabou, fim de papo, não tem conversa. Então, eu sempre falo assim que eu não quero que os meus filhos me obedeçam. Eu não quero que os meus filhos tenham medo de mim. Eu quero que os meus filhos respeitem. Eu quero que os meus filhos cooperem. E que eles façam. E a criança coopera quando a criança internaliza e a criança entende, e a criança se sente importante no processo. Né? Porque para mim, para minha filha me obedecer e fazer alguma coisa porque eu mandei, ela não está aprendendo nenhuma habilidade de vida. aham, Ela vai fazer por quê? Porque eu mandei? Ou porque outro aham. adulto mandou? Está fazendo porque ela nem sabe o que ela está fazendo aquilo. Está Ela fazendo precisa por entender, né, o medo. porquê, Está né? fazendo por medo. Então, eu quero que eles tomem as escolhas deles porque eles respeitaram, porque eles entenderam, porque eles internalizaram, né? Porque eles estão tendo autonomia, porque eles estão aprendendo a ter responsabilidade e que vão fazer aquilo porque aquilo é o correto. E não porque eu mandei ele fazer. Eles Sim, vão fazer porque é correto. Porque é aquilo que tem porque eles internalizaram isso, né? Porque quando a criança apenas obedece, porque tem que obedecer o adulto, que a criança tem que se calar e fazer, a criança não aprende, a criança simplesmente vai fazer aquilo e provavelmente quando estiver longe, será que ela vai fazer? Ela não sim. internalizou aquilo, né? Se ela internalizou, se ela desenvolveu aquela habilidade de vida, ela vai fazer quando a gente estiver longe.
Aham. Ela entendeu que aquilo é errado, que aquilo é o certo, que ela tem que fazer aquilo. Então, essa questão da diferença da obediência e cooperação, né? Então, muita gente fala, eu falo, e meu filho não obedece, meu filho não me ouve, meu filho não me escuta, meu filho não faz o que eu estou pedindo, mas na verdade você está pedindo ou você está mandando? Né? Por que tem que ser feito isso dessa forma? Né? Então a gente precisa entender que né, a criança não é um robô, é um ser humano pequeno ainda, com pouquíssimos recursos, né, do que um adulto. Então a gente precisa refletir nisso e mudar o nosso olhar para a criança, para o desenvolvimento infantil, né? E refletir sobre a forma que a gente está se comunicando. Sim, Né? Porque a gente quer que os nossos filhos aprendam um monte de coisa, né? Ah, eu quero que meu filho seja responsável, eu quero que meu filho tenha empatia, eu quero que meu filho tenha autonomia, eu quero que meu filho isso, eu quero que meu filho aquilo. Né? Mas o que a gente está fazendo para os nossos filhos aprenderem e desenvolverem essas habilidades? A gente está ensinando os nossos filhos a se comunicarem, a se expressarem. Eu sim. costumo dizer uma coisa que a gente tem muita dificuldade de lidar com o choro da criança. Né? E a gente teve o nosso choro reprimido. Né? A gente não podia chorar, a gente engoliu o nosso choro. Né? Quantas Muito vezes a gente não ouviu choro, isso? né? Engole teu choro, engole teu choro. Então, vem daí a nossa dificuldade de lidar com o choro do nosso filho. Que ele aciona uma ferida que às vezes está lá dentro e a gente não sabe porque aquele choro mexe tanto com a gente. Que a gente teve que engolir muito choro. Sim. Então, choro é livre, gente. Chorar faz bem, chorar alivia. Alivia, você fica leve, né? Depois de Né? chorar, Não, faz um bem você danado chorar. parece que tirou Então, 10 deixa, quilos das costas. então, deixa a criança chorar, gente. Pode chorar, chora também. Bruna, e você falando tudo isso aí, eu tô só pensando aqui, essa questão do mandar, né? E muitas vezes a gente manda nossos filhos fazer as coisas, e assim, e se não fizer do jeito que a gente acha que tem que ser feito, ainda vai lá e bota de castigo, né? Algo que a gente. Eu cresci com isso, ou eu tomava surra, ou era castigada por alguma coisa. Então, assim, como hoje, dentro da educação consciente, como é que a gente pode estar trazendo essa forma de educar, né? Qual a sua opinião com relação a esse castigo? Em que momento a gente pode castigar nossos filhos? Em momento nenhum. Eu não vejo ponto positivo do castigo. A nossa comunicação é muito violenta. Se a gente parar assim para se observar, a gente precisa parar para observar a forma que a gente está falando com a criança, né? Porque às vezes a gente entra ali numa disputa de poder com a criança, que a gente quer que a criança faça aquilo, porque simplesmente a gente quer, que a gente quer ter ali a nossa vontade feita, a gente quer que a criança obedeça, porque isso é uma crença nossa, né? Aham. Adulto manda, criança obedece. Obedece. Então, essas crenças que a gente carrega da nossa infância, elas são acionadas ali no momento que a criança tem um comportamento que desafia a gente. Então, a gente, né, dá aquelas surtadas. Como assim você não vai fazer isso? Né? Quem você pensa que é? Aham. Né? Tem essa história? Quem você pensa que Sim. é? Então, são muitas crenças aí envolvidas. Então, parece que está sempre mandando na criança, né? Faz isso, faz aquilo, vai tomar banho, vai correr, vai fazer isso, vai fazer dever, vai fazer. Então, é sempre assim, sempre mandando, apontando o dedo, sempre de cima para baixo. E isso desconecta completamente ali. Isso desconecta, isso afasta. E quando a criança obedece, ela faz por
por medo ali de alguma coisa, por medo do grito, por medo do castigo, por medo de alguma represália, mas não fez porque internalizou aquilo, né? Como a gente vem de uma educação muito autoritária, no autoritarismo a criança não tem muita escolha. Não tem escolha. Você vai fazer isso e acabou. E na disciplina positiva, a gente tem uma ferramenta chamada de escolhas limitadas. Como é que é isso? A gente tem dois extremos aqui: autoritarismo e permissividade. No autoritarismo, a criança não tem escolha. O adulto escolhe o que ela vai fazer e acabou, não tem escolha. Na permissividade, a criança pode fazer o que ela quiser, livre, se tomar banho, toma, se não quiser jantar, não janta. E para a gente ir ali pelo caminho do meio, a gente precisa entender o seguinte: por que não? Por que a criança não pode ter escolha? A criança pode escolher. Inclusive, é importante para o desenvolvimento dela, ela saber fazer as próprias escolhas. Que até quando a gente vai escolher pelos nossos filhos? Eles precisam aprender a diferenciar e saber e conseguir escolher o que é melhor para eles. Então, tem uma ferramenta que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: a criança tem que tomar banho. Não tem? Tem que tomar banho. Não tem escolha, né, de não tomar banho. Mas você pode ali na hora do banho, ao invés de mudar, tirar a ordem do vai pro banho, entra no banho agora, troca por uma pergunta. Faz uma pergunta para a criança. Isso já estimula ali a criança a responder. Mas sempre busca uma pergunta que a resposta não seja nem sim, nem não. Porque se você perguntar, você quer tomar banho? A criança pode responder, não, não quero tomar banho. Então, acabou. Acabou, a criança já fez a escolha dela. Val, seu esposo, né? Ele tá aqui botando, ó. Incrível como você mudou a hora do banho aqui em casa. Eles já sabem o que tem que fazer sem confusão. Sim, pois é. Então tem a questão da escolha. Então, filho, ó, tá na hora do banho. Né? Você vai levar seu dinossauro ou você vai levar aqui as panelinhas para você tomar banho? Sempre opção, né? E a criança para e pensa. E escolhe o que ela vai levar. Então é uma ferramenta muito maravilhosa das escolhas limitadas, que você pode dar escolha ali para a criança. Né? A criança às vezes está cansada e você está forçando a criança a fazer um dever. Ah, você tem que fazer o dever de casa agora. Poxa, mas por que ela tem que fazer agora? Se ela está cansada, vai ser produtivo? Não vai. Não vai ser produtivo. Então, sim, será que ela não pode fazer depois do jantar? Filho, ó, tem que fazer o dever de casa. Você prefere fazer agora ou depois do jantar? O dever de casa vai ser feito. E vai ser feito no momento que vai ser produtivo para ela e que não vai ser estressante. Precisa ser feito, não precisa? Precisa fazer o dever de casa, precisa tomar banho, precisa jantar, precisa almoçar. Certo? Ah, filho, ó, tá na hora do almoço. Você vai comer aqui no prato do dinossauro ou no prato dos monstrinhos? Pega lá, ajuda a mamãe, põe a mesa, coloca na mesa. A criança gosta de se sentir importante. Ela gosta de se sentir pertencente, ela gosta de participar. Então, quando a gente, ao invés de ficar dando ordens o dia todo, quando a gente faz uma pergunta, a gente coloca a criança para pensar. Sim. E para ela fazer a escolha dela. Verdade. Entendeu? Uhum. Então é uma ferramenta assim. Vou tirar uma dúvida aqui, uma dúvida minha. Você está falando isso aí, eu estou vendo aqui como a gente usa aqui em casa, né? Por exemplo, o celular aqui é só de tarde. Então, assim, atividade sempre de manhã eles fazem, mas assim, tem dias que não querem nada. Tem aquele dia que estão querendo fazer tudo, mas tem aquele dia que não querem fazer nada. E aí eu fico tranquila. Tem gente que me pergunta assim, Lu, você não coloca regras? Eu falei, não, tem regras. Agora sim, eles decidem a hora que eles vão fazer. Agora eles sabem que eles só vão pegar no celular, só vai ter o celular 15 horas. Se as atividades que foram colocadas antes tiverem sido cumpridas, né? E aí eu queria saber de você,
Tá coerente isso? Ou se der 15 horas e não fez atividade, eu preciso liberar o celular ou não? Entendeu? Olha, não, porque tem a questão do combinado de ser Sim, feito a atividade. O que eu gosto muito de fazer uma troca é porque a gente também tem uma mania de se comunicar sempre colocando uma condição. sim. Se não fizer isso, você não tem aquilo, porque a gente vem de um sistema de punição e recompensa. Aham, isso. De gerações em gerações, né? Se você fez isso, fez legal, você ganha isso. Ah, não, você não fez isso, então você é punida. A nossa sociedade é punitiva. Ela é punitiva. A gente tem um padrão punitivo enorme, que vem aí de muitas gerações. Então a gente se comunica sim, né? Se não fizer isso, então não tem isso. Se isso, então aquilo. Então a gente pode mudar a forma da gente se comunicar para deixar isso mais leve. Meu filho, ó, a gente tem um combinado. A gente não tem um combinado? O dever, a atividade aqui tem que ser feita. Você pode fazer ou à noite ou você pode fazer de manhã. Mas ela precisa ser feita. Então, assim que você fizer, você pode mexer no celular. Assim que você fizer, você pode mexer no Sim. celular. E Entendeu? Porque não ele se entende que você fizer, aquilo não. precisa. Se não fizer, você não vai ver Eu televisão. sei Se não fizer. da condição, né? Você, Isso. de Então, qualquer forma, já está quando impondo. você terminar o seu dever, você pode mexer um pouquinho no celular. Acabou, é uma escolha dele. Você Sim. entende que é uma escolha dele? Se Aham. ele não fizer, infelizmente não dá, porque existe ali um combinado ali entre vocês. A gente precisa entender que um combinado é entre as partes. Né? Às vezes a pessoa acha que está fazendo um combinado, mas na verdade está dando uma ordem disfarçada de combinado. Né? Aham. Se eu chegar aqui, Lu, amanhã a nossa reunião vai ter que ser às 3 horas por causa disso, por causa daquilo, eu preciso que você me entregue isso tudo. Combinado? Eu falar combinado no final não tornou isso um combinado. Você precisa combinar comigo. Você Né? Você está pode falar, impondo, né? então tem que ter uma conversa, um combinado, todo mundo combina. Aí você vai dizer, poxa, Bruna, não, olha só, vamos alterar isso daqui, esse horário vai ficar. E ouvir todo mundo, ouvir a criança, a gente tem que Sim, ouvir a criança, sim. E aí sim você faz o combinado. Porque quando a criança participa do combinado, a probabilidade dele cumprir o combinado é muito maior. Se sim, você fez um combinado sozinha, você falou, olha, a partir de hoje o banho é em tal horário, a partir de hoje não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, combinado, olha, a chance da criança não sim, cooperar com você é enorme, porque para ele não fez sentido nenhum. Ele não participou do combinado. uhum, Então ele precisa participar do combinado. Ele vai se sentir importante, vai se sentir útil e vai cooperar. Consequentemente, ele coopera. pois é, verdade. Ó, a Rina está aqui colocando que nossos filhos são mais espertos que a gente. Isso aí, Rina, eu vou contar uma história que aconteceu aqui ontem. Na verdade, essa história já está acontecendo, essa conversa aqui em casa. Porque meu aniversário é na próxima semana, né? Dia 24. E aqui em casa, a gente sempre faz farra no dia do aniversário. É café da manhã na cama, né? E aí, a gente tem uma brincadeira aqui, que é a festa do pijama. A gente coloca os colchões na sala e sempre a gente está dormindo na sala. Só que da última vez que isso aconteceu, foi mais de um mês que esse colchão ficou na sala. E a gente dormindo na sala, os quatro, né? Eu, meu marido, Luana e Luan. E agora eles querem de novo esse colchão na sala. E aí eles fizeram, entre eles, entre Luan e Luana, eles conversaram e falou assim, fez uma reunião aqui para a gente colocar esse colchão ou no dia do meu aniversário ou no dia das crianças. Imagine, a gente vai ter que escolher, eu e meu marido, né? Aí eu escolhi dia das crianças. Eu falei, não, meu aniversário eu quero na cama. E aí, quando chegou ontem, só que assim, os dois escolheram o meu aniversário e eu e meu marido escolheu 12 de outubro. Então ficou dividido. E o que é que eles fizeram ontem? Outra reunião aqui para bater para o ímpar para ver quem é que ia ganhar.
Resultado, eu perdi, eu e meu marido, e vamos ter que colocar o colchão na sala no dia 24 de setembro, entendeu? Então, assim, foi um acordo, foi um combinado entre a gente, e tudo assim, pela criatividade deles, né? Então, assim, não era algo que eu queria. Eu não queria dormir no dia do meu aniversário, fazer essa bagunça na sala. Mas, diante do que a gente combinou, diante da criatividade deles, eu estou o quê? Vou permitir que isso aconteça, né? Então, assim, eu achei bem legal isso, e até pelo que Rina colocou, né? Eles são mais espertos, e isso o que é que acontece? Foi até o incentivo que eu fiz com eles para que o quê? Usasse a imaginação, a criatividade, né? Então, eu vou ter meu aniversário vai ser no colchão na sala. Não, eles são Maravilhoso. espertos demais. Inclusive, quando a gente utiliza as perguntas, ao invés de estar sempre dando comando, a gente também estimula essa criatividade e essa resolução de problemas, né? Por exemplo, às vezes a criança derruba, sei lá, derruba o negócio, foi pegar um copo, inventou de pegar um copo de vidro, caiu no chão, derrubou, enfim, né? A gente vem ali, as nossas crenças começam ali a falar na nossa vida. Ah, eu não falei pra você que não pode pegar um copo de vidro, que não sei o que, olha a bagunça que você fez, não sei o que. E aí você vai lá e você limpa. Ou então obriga a criança a limpar. É isso? Ou você limpa, porque você acha mais fácil você resolver o problema. Ou então você vai entrar ali numa confusão danada e a criança não vou limpar, você vai limpar, não vou limpar, você vai limpar. E às vezes quando você consegue ali manter o seu equilíbrio, parar e, peraí, temos um problema aqui, como é que a gente vai resolver? E, caramba, meu filho, caiu no chão. O que a gente pode fazer para consertar isso? O que a gente pode fazer para limpar isso? Eu já coloquei aquela criança para pensar. Porque Aham. simplesmente esbravejar, limpa isso, amor. O que eu preciso fazer para limpar isso? Se a criança for muito pequena e ainda não conseguir responder, até porque demora um tempo para a criança se acostumar com a sua mudança, com a sua Aham. mudança de comunicação. Então ajuda a criança. Ah, será que se a gente pegar um pano, ai, puxa, eu acho que a gente tem que varrer antes, né? Então coloca ali a criança. É muito mais fácil a criança cooperar com você. Sempre Quando a trazer essa gente tem uma reflexão, né? comunicação que aproxima, né? Porque com a nossa comunicação, ou a gente aproxima, ou a gente afasta, desconecta. Então, como a gente às vezes está tão desconectado, a gente quer ali na base do grito ou na base do autoritarismo, que a gente entra numa disputa de poder com a criança, que a gente quer que a criança faça o negócio ali do nosso jeito, né? Então, a gente já se perdeu aí, já se perdeu. Verdade. E uma coisa que eu vi em um comentário seu, numa postagem que você fez, que eu falei assim, ó, a gente não tem como fechar essa live sem falar sobre isso, né? A gente está aqui falando sobre educação, sobre essa educação consciente, essa educação respeitosa, né? Da gente realmente ouvir a criança, prestar atenção nas nossas emoções, né? Tudo isso aqui que a gente está falando. E é algo que eu vejo muito, Bruna, assim, no decorrer da minha vida toda. E hoje, né, dentro das redes sociais, a gente ainda vê determinadas postagens sobre isso, com relação ao que a criança fazer dentro de casa, né, e como fazer. Por exemplo, assim, meu filho é homem, é menino, então ele não pode me ajudar em determinadas atividades. Já minha filha, que é menina, ela pode fazer, ela pode varrer casa, ela pode me ajudar na louça, em lavar roupa, mas o menino não pode. Então, o que a educação consciente hoje traz para a gente com relação a isso, né? E até também com relação ao que brincar. Por exemplo, assim, quem tem filho e filha tem essa questão, porque dentro de casa tem boneca, tem panelinha, tem, né, brinquedos que diz que é de menina. Então, assim, como é ter essa divisão, né? Menino não vai brincar de boneca, menino não vai brincar de panela, né? Só é de carrinho, só é de boneco. Como é isso dentro dessa nova conscientização, né, que a gente traz aqui? Olha só, a gente vem
de uma educação autoritária, machista, muito patriarcal. Então, se a gente quer mudar isso, se hoje você, mulher, se sente tão sobrecarregada, porque às vezes o seu marido não faz as coisas em casa, a gente precisa educar os nossos filhos de uma forma que eles entendam que isso é comum. Você cuidar da sua casa é uma coisa comum. Seja você homem, seja você mulher. Porque o cuidado com a casa é de responsabilidade de todo mundo. E eu tenho 2 meninos e uma menina, e isso eu ensino para eles desde novinho, lá com 2 anos, quando eles começam ali, até aquela autonomia deles de cuidar das coisas deles. E o que os dois fazem é exatamente as mesmas coisas. Não existe isso de isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Os dois, o Lucas é um bebê, né? Mas sabe até os dois almoçam, terminam de almoçar. Vai chegar bebê ainda, né? Tiram o prato, joga o lixinho ali no lixo úmido, né? Que eles já sabem o que é o lixo úmido, o que é o lixo seco. Então, joga o lixinho fora, coloca na pia. Isso é de responsabilidade de todo mundo, né? De colocar a roupa suja, isso é de responsabilidade de todo mundo. Não tem como a gente lutar contra uma sociedade machista e continuar educando as crianças, né? Dizendo que a menina faz isso, é responsável pela casa, e o menino não. Todo mundo é responsável pela casa. A casa é de todo mundo. A casa é de responsabilidade de todo mundo que mora na casa, porque a casa é de todos, né? E para tudo funcionar bem, todo mundo precisa participar. E as crianças adoram participar, tá? Nossa, Theo adora cuidar das coisas. Inclusive, ele brinca de boneca, ele tem as filhas dele, as bonecas. E desde cedo também eu falo para eles que não existe isso de cor de menina, cor é cor, e cada um pode gostar da cor que quiser, cada um pode gostar do brinquedo que quiser, cada um brinca do que quiser, eles brincam de tudo. Gente, isso é ótimo para criança. Né? Ai, nossa, mas né, o menino brincar de boneca, você não vai estar ensinando o menino a ser o quê, gente? Estou ensinando meu filho a ser pai, a cuidar dos filhos dele, não é isso? A gente não quer um pai presente, participativo, ativo. Então isso começa desde cedo. Isso não tem nada a ver com escolha sexual, né? Porque muitos acham que se brincar de boneca, meu filho vai ser homossexual. Isso não tem nada a ver. Nossa, se for, não é porque ele brincou de boneca. Não é porque ele brincou de boneca ou porque ele usou uma camisa rosa. Gente, isso não faz o menor sentido. Deixa a criança brincar, deixa a criança explorar, deixa a criança ser criança. Deixa a criança ser criança. Verdade. Doutora Carolina botou aqui, a doutora Carolina Luna. Isso mesmo, a casa é de todos. Pois é, se é a casa de todos, todos têm que usufruir, né? Tem que brincar, tem que bagunçar, todos têm que arrumar. Né? Isso, de acordo com idade, eu sempre digo que o cuidar, o fazer ali as atividades de casa, as tarefas de casa, é de responsabilidade de todos e é feita de acordo com a idade e entendimento, jamais de gênero. Sim. Jamais de gênero. Meu filho mesmo, ele ama. No dia que eu tenho que lavar banheiro, quando eu já pego o baldinho do banheiro, ele já quer vir comigo também para poder lavar as paredes. E eu acho ótimo, viu? Porque me ajuda mesmo. Então, assim, não tem essa questão porque é menino, porque é menina, né? Isso é muito, muito necessário se falar, porque tem muita gente, tem muita mãe que acha que não, que precisa realmente ter atividade do que é de menina e do que é ter de menino. Mimi Gnome botou aqui, todo dia aprendo com você. Teve algumas mensagens aqui para você, Bruna, mas eu acabei me passando aqui. Agora que eu tô subindo, tô vendo. Eu não sou muito a entendida do Instagram, não. Eu tenho medo de começar a futucar os negócios aqui e desligar tudo. Aqui pra vocês. Gente, eu morro de medo de futucar um negócio aqui
Ai, gente, um beijo ao Ricardo, Mila, minha cunhada, Ricardo está Carol, colocando aqui, está adorando Gustavo. a live. A Rina também. Beijo, Rina. Um Minha beijo, amiga gente. coach. Pois é, Bruna. Que maravilha falar contigo, né? Eu quero falar um pouquinho aqui, gente. A gente falou de autoconhecimento, né? Eu aqui no Instagram tenho esse projeto Descoberta do Diagnóstico, que cada dia mais me engrandece. Porque, assim, cada semana, Bruna, a gente vai estar trazendo histórias, né? Momento, como o receber dessa notícia, né? Cada um recebe de uma forma. E, assim, como você ressignifica. Cada um recebe de um jeito, cada um ressignifica de um jeito, cada um tem seu tempo desse momento da angústia. O que para você foi muito simples, para outros não são. E tá tudo bem, tudo tem um processo, né? Cada um tem seu processo. E assim, dentro desse trabalho aqui no Instagram, há 3 anos, 3 meses, a gente começou um trabalho voltado para mulheres, né? Porque eu comecei a perceber que tem muitas mães que acabam tendo autoestima baixa por conta de várias situações, não só pelo diagnóstico do filho, nada disso, mas assim, por conta de falta de administração mesmo da sua própria vida, por falta de autoconhecimento, né? E a gente criou esse projeto que é Mulheres que Cuidam com Amor, onde sempre acontece encontro de nós mulheres, sempre a primeira e terceira quarta-feira do mês. Então, nessa semana, dia 15 de setembro, a gente vai ter um encontro, que esse encontro é no Google Meet. No particular, eu vou estar mandando o convite para você. Eu sempre faço a postagem aqui, amanhã eu devo estar fazendo a postagem da live, eu sempre faço um dia antes, tá? Para quem tiver interesse em participar, quarta-feira a gente vai estar com a terapeuta, né, a Denise Leite, e a gente vai estar falando sobre autoconhecimento, sobre a importância do autoconhecimento e autoestima na vida de uma mulher, né? Na vida de todo ser humano. Mas como a gente faz esse trabalho engloba, né? Por essa questão da mulher, a gente tá colocando aí como mulher. Mas o quanto o autoconhecimento é importante, né? Então, eu convido a todos a estar com a gente nessa quarta-feira, às 20 horas. E assim, sempre acontece primeira e terceira quarta-feira do mês. Tá bom? Tem um link aqui na bio, aqui no meu Instagram tem o endereço, né? O link para quem quiser participar. É pelo Google Meet, tá? Não é aqui pelo Instagram, é um evento que é fechado, não é gravado, porque é um momento que a gente realmente desabafa, né? Então, assim, não é um momento assim aberto, filmando, onde as pessoas acabam se envergonhando, né? Se trancam, acabam não falando. Então, é um momento fechado ali para a gente realmente aproveitar esse momento aí, nessa quarta-feira, especificamente com a Denise. Tá bom? E fico muito feliz, Bruna, em estar aqui com você, né? Sim, foi uma live maravilhosa de grandes aprendizados, né? Grandes aprendizados. É algo realmente esse assunto, essa questão de educação, dessa consciência, né? Da gente se melhorar como ser humano, como mãe, é algo que realmente me encanta. E eu fico muito feliz quando eu conheço alguém aqui nas redes sociais que tem esse mesmo olhar, né? E assim, a gente sempre tem que estar lá. A gente buscando se energiza, né? Lá no seu Instagram, no seu perfil, porque tem muita postagem que realmente a gente precisa sempre estar lendo, sempre estar ouvindo, para que a gente venha cada vez mais conseguir colocar em prática, né? Nos libertar de crenças que nos limitam, né? De algo que realmente que nos impede, né? De realmente da gente ir adiante, de fazer realmente um trabalho com nossos filhos que seja realmente engrandecedores para eles. Parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. E mais uma vez eu convido a todos que estão aqui assistindo, participando, a seguir aí o perfil da Bruna, conhecer um pouco do trabalho dela. E assim que eu salvar essa live aqui, eu peço que vocês dê a curtida, né? Faça algum comentário para que o Instagram possa estar levando essa live para outras pessoas, porque tem muita gente que precisa conhecer um pouquinho aí do trabalho da Bruna, conhecer um pouquinho aí sobre essa fala, né, que realmente é engrandecedora. Gratidão, Bruna. E eu queria que você finalizasse a live aí, deixasse alguma mensagem para a gente. Você deixou mensagem o tempo todo aqui para a gente, né? Ó, a Adriana está aqui falando, Bruna é um excelente profissional, um ser de muita luz. Pois Ah, é, Adriana, um Adriana. beijo.
É exatamente isso. E o que eu peço sempre a Deus em minhas orações, que coloque pessoas de luz na minha vida, porque realmente esse projeto é um projeto de luz que tem contribuído muito na vida das pessoas, né? Então, é realmente. E a Bruna é um grande exemplo, né? Val tá aqui falando, excelente, aprendo todos os dias. Pois é, Val, você tem aí todos os dias, né? 24 horas aí. Parabéns para vocês, parabéns pela família linda que vocês estão construindo aí cada dia. Deixa uma mensagem aí pra gente, Bruna. Então, muita gente me pergunta o seguinte: ai, Bruna, meu filho já tem 10 anos, meu filho tem 15 anos, meu filho já é adulto. Dá tempo de mudar? E eu sempre digo para a pessoa: olha só, a gente está sempre em tempo. Enquanto a gente está vivo, a gente Sim, está sempre em tempo de perdoar, de pedir perdão, né, de resgatar alguma relação, porque a gente está sempre no processo, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se conhecendo, a gente está sempre evoluindo. Então, a gente está sempre em tempo. Eu sempre digo isso. Se você está vivo, cara, você tem tempo, sabe? Então, não desiste, não. A gente precisa saber que a gente vai errar muito ainda, né? E a melhor forma da gente começar a aceitar os erros dos nossos próprios filhos, porque eles vão errar muito, principalmente porque eles são crianças e estão aprendendo com a gente precisa aceitar os nossos erros. Né? Porque a gente tem muita dificuldade de aceitar e de entender que nós somos seres imperfeitos, que a gente vai errar pra caramba ainda, né? Então a gente sair aí desse ciclo de culpa, arregaçar a manga e caramba, errei, é isso, me desculpa. A gente se desculpar com uma criança por um grito, por uma fala ríspida, por algum comportamento que não foi legal. Gente, a gente se desculpar e se responsabilizar pelo nosso erro é maravilhoso e é educativo. Porque a criança aprende como que a gente lida com os nossos erros. A criança vai ver como é que a gente se comporta. A criança também vai aprender sobre reparação, sobre como reparar os nossos erros. Porque errar, a gente vai errar sempre, vai continuar errando. Mas a gente precisa reparar os nossos erros. E ensinar as crianças a reparar os nossos erros, né? Porque os erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Então, são assim, ferramentas, né? exatamente, exatamente. Então, aquele errando que se aprende. E é isso Uhum. mesmo, né? A gente precisa aceitar os nossos tropeços, né? Ter empatia com a gente, nos acolher, né? Porque Sim, quando a gente consegue fazer isso com a gente, fica mais fácil da gente lidar com o outro, né? Quando a gente cuida da nossa dor, a gente consegue cuidar melhor da dor do outro. verdade. Tudo começa na Então, gente, assim, né, Bruna? com certeza, né? Para o outro mudar, a gente muda primeiro. Uhum. Não tem como a E é gente muito, esperar do e é outro. muito mais fácil mudar a gente do que exigir que o outro mude, né? Quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Pois é, parece Porque, mágica. porque muda, não tem jeito. Porque por mais que o outro ainda não mude, muda a nossa percepção, Sim. muda a forma que a gente escuta, Muda a muda nossa porque a gente conexão. desenvolve empatia ali com o que o outro está dizendo, né? Porque a gente não sabe que dor que aquela pessoa carrega, né? Pela Sim. pessoa falar o que falou, fazer o que falou, fazer o que fez. Então, quando a gente muda, quando realmente essa mudança vem de dentro para fora, o que está fora se transforma. Porque a forma que a gente olha muda, né? O nosso olhar muda para o outro e principalmente para a criança. Pois é. Então, é sempre de Maravilha. dentro para fora. Verdade. Muito obrigada pelo convite, adorei, foi maravilhoso. Um beijo aí para todo mundo que participou, que mandou recado, que mandou beijo, que fez comentários.
Muito obrigada pelo carinho aí. Muito obrigada, Lu, pelo convite. Adorei te conhecer. Obrigada a Adorei você. conversar com você. Agora é só o começo, né? Porque a gente vai estar aí conectadas, né? Já uma seguindo a outra, já vendo aí as postagens, né? Seguindo o trabalho, isso que é muito bom. Gratidão às redes sociais, né? Por É facilitar verdade. essa comunicação, que a É gente possa estar verdade. aprendendo cada vez mais, né? Ó, que legal aqui, Claudinha entrou agora e ela colocou, ó, cheguei atrasada e ganhei essa frase de presente. Quando a gente muda, o que está fora se transforma. Isso mesmo, Claudinha, você tinha que chegar aqui para poder fechar com chave de ouro. A Claudinha, Bruna, é uma pessoa que eu conheci através aqui das redes sociais também, né? Ela mora aqui Uhum. na minha cidade, mora aqui em Salvador, mas a gente não se conhece ainda pessoalmente e faz um lindo trabalho nas redes sociais com questão de alfabetização das crianças com síndrome de Down, né? Ela tem um método aí, o método AFA. Então, assim, eu convido a todos aí que têm interesse, né, em realmente ver essa questão da alfabetização, porque a alfabetização não é só na fase de 6 a 7 anos, né? A alfabetização é tudo, e eu tenho aprendido muito com ela isso, tem me ajudado muito com questão de Luana, né? Nesse processo de alfabetização e de Luan também. Então, assim, convido a todos aí a seguir aí o perfil da Cláudia e vou mandar para você no privado, para você Eu poder estar quero. acompanhando o trabalho dela aí, que é um trabalho lindo, maravilhoso, e faço questão de divulgar. Tá bom? Beijo grande, gente, no coração Um de beijo. todos. Vou salvar a live aqui. Quero todo mundo curtindo. Deixe seu comentário aí para a Bruna, para que a gente possa estar levando aí essa história para mais pessoas. Tá bom? Quando a gente muda, o que está fora se transforma. Que É maravilha! isso. É isso. Maravilha! Beijo, Bruna. Beijo, Beijo, gente. gente. Até segunda. Beijo. Segunda tem mais, hein? Tchau, tchau.